Isso, então, é sério e tem consequências sérias dentro do nosso processo, de energia, de afetividade, de evolução, de lucidez do processo. De modo que é muito importante para nós também essa hipótese que a gente mostra como é o processo e é a teoria do casal incompleto. É que o cultivo da projeção astral tem consequências práticas. Prática e outra coisa, multidisciplinar, e envolve todas as linhas do conhecimento humano, porque você está mexendo com as outras dimensões que são muito mais ricas do que essa. Mas você acaba a propósito, a nossa população atual, humana, é mais ou menos de 5 bilhões e 500 milhões de criaturas humanas. Extrafisicamente se calcula, estuda a hipótese, que é 9 por 1. São 9 vezes isso. Então, veja bem, a nossa procedência real, nesse nível evolutivo nosso, não é daqui. Nós não temos essa nacionalidade. Veja bem, a nossa carteira real, vamos dizer, o nosso calling card, o nosso cartão de visita, é a nossa energia pelo nível dos cons da nossa hiperacuidade evolutiva. O com é a unidade de lucidez da consciência. A pessoa vale o acervo dessas unidades que ela tem. Então, por exemplo, qualquer um de nós vale o nível da nossa lucidez. Isso é que é a hiperacuidade, a agudez do nosso discernimento. Então, todas as linhas de conhecimento humano têm seus valores, mas existem umas melhores do que outras. Mas agora, repercute na profissão, repercute em tudo, no relacionamento doméstico, todo o contexto da vida da pessoa, inevitavelmente. E as pessoas se sentem com maior autodomínio consciencial, se sentem melhores, elas aumentam a maturidade, que nós chamamos que ela alcança um nível de holomaturidade. Então, com isso, ela se sente isso que nós todos procuramos, a felicidade, quer dizer, um bem-estar maior, uma vida mais confortável, com todas as agruras, vicissitudes, dificuldades que a vida humana apresenta. Mas é muito melhor. Esse é o motivo da vantagem. O objetivo nosso é esse, melhorar a pessoa humana também. Gostaria de falar um pouco sobre tanatologia, mas eu vou lhe dizer como. Voltando ao tema da morte como um terror, que a nossa cultura fez da morte um monumento. É a tanatofobia. Exatamente. Como é que a projeciologia, a projeção astral liquida com isso? Tem muitas fobias que a projeção consciente liquida. E liquida mesmo, elimina. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, está deitada na cama. Ela sai com lucidez e vê que o corpo dela continua deitado na cama. Então ela vê, mas aonde? Onde eu estou? Como? Então ela vai olhar e ela vai ver que ela tem umas paramãos que parecem com aquele corpo que está lá, praticamente igual, duplicado. Então ela vai olhar e ver. Pela primeira vez ela vai ver na frente ela mesma, sem ser no espelho, sem ser de filme. Então ela nota, isso é o fenômeno da autobilocação. É um dos 54 fenômenos que a experiência extracorpórea permite. Naquela situação, ela fala assim, mas como? Aonde eu estou? Então ela vê que ela está flutuando dentro de um outro veículo de manifestação. Veículo que tem determinadas características diferentes do corpo humano. Ela vê onde ela está. Dali ela sai, por exemplo, ela vai até a cozinha, ela tenta abrir a geladeira, a paramão dela passa pela porta da geladeira, não entra, ela quer pegar um copo de leite, ela não consegue. Então ela vê, não, eu estou em outra dimensão. Se eu tenho isso aqui, quando aquele corpo lá desativar, ele agora está dormindo. Mas na hora que ele desintegrar, eu devo ficar com esse. Então ninguém morre. Acabou a morte. Então com isso a pessoa tem a experiência, Miguel, definitiva. Ela não tem mais medo da morte. É tanto que certos projetores, principalmente aqueles que têm assim certas projeções de impacto, eles podem se tornar o projetor babaca, deslumbrado. Então esse você tem que segurar para ele não se alienar. Porque ele descobre, mas como é que ninguém vê isso? A sociedade é cega. Todos esses milênios de vida humana, por que é que isso foi colocado para escanteio, no acostamento da própria evolução da pessoa? Então quando ela descobre, ela não quer perder tempo. Então é preciso sossegar a pessoa, com calma, acalmá-la, falar assim, olha, o projetor deslumbrado é o pior projetor que tem. Ele tem que cair em si, ele tem que ter discernimento, ele tem que ponderar. E intrafísico aqui também. Porque qualquer hora, se ele começar a falar só naquilo, ele se fanatiza. E o fanatismo é a pior coisa que tem na sociedade. Mas diga uma coisa, não existe a morte, então, numa dimensão extrafísica? O que ocorre com esse ser? A sua consciência é imatável e inassassinável. Entende? Usando bem os termos moderninhos do Brasil. De modo que você não vai fugir de você. Uma das piores coisas que tem, que é um dos maiores enganos, frustrações, é justamente o suicídio.
O auto-suicídio não leva a nada. Então, uma pessoa que fez um suicídio, por exemplo, se ela teve consciência absoluta daquilo, sem nenhum, veja bem, atenuante, que a maioria dos suicidas tem. Tem suicida que às vezes nem teve culpa de tudo, porque ele estava com tanto processo em torno dele, há tanto atenuante, que são muito em maior número do que os agravantes, entende? Mas então veja, o suicida, a maior decepção que a pessoa pode ter, a frustração maior que pode ter, porque não dá para acabar com a própria pessoa. Acabar com a matéria, isso é temporário, a pessoa vai voltar, ela vai adquirir mais matéria, um outro corpo vem, não tem saída. O suicida tende a se tornar um psicótico pós-mortem. Quase sempre. E outra coisa, ele tem uma tendência de fazer movimentos rápidos que vai de um lado para o outro devido às vampirizações que ele recebe. Agora, se ele passou por períodos difíceis, se tem uma ficha boa de trabalho, isso tudo é atenuante. Aquilo abrevia. Mas a tendência dele, quase sempre, é ter um renascimento intrafísico imediato. Que não demore tanto, entende? Abaixo da média. Isso é que nós chamamos que é o ciclo pluriexistencial, ou multiexistencial. Ciclo. Então, aquele ciclo que cada um de nós tem. Por exemplo, você está tendo corpos humanos nessa sua vida intrafísica de quanto em quanto tempo? De 40 em 40 anos, de 50 em 50, de 100 em 100, de século em século, como é que é? Isso é a série Isso é o X, né? ciclo. É a série X. É a série X. Isso existe. Então, quer dizer, a vida da consciência humana se passa ciclicamente em dois planos, basicamente. Dois planos, não, vários planos, porque a pessoa, as dimensões são variadas. Sim, esquematicamente. Mas esquematicamente, basicamente, de uma maneira elementar, são dois. Um plano que nós chamamos de físico. Intrafísico e o outro que a gente chama de extrafísico. O extrafísico é um físico que a gente poderia falar, só que tem aperfeiçoado, sofisticado, dentro de um nível mais avançado. Os antigos chamavam tudo de corpos, né? Corpo etérico, corpo anímico, tudo é corpo, Isso. né? Tudo é físico, afinal, né? Diferente até um certo ponto. É. Tem sua razão. Agora, existe um nível que isso já não corresponde mais, é o que nós chamamos da consciência livre, porque ela está de mental somo. Mental somo é uma coisa difícil para você falar, entende? É aquilo que a gente fala, é o indizível. Nós não temos parâmetro aqui muito correto para chegar nisso. Quando você tem expansão da consciência, você já passa por isso. Então nós chamamos que a pessoa, num caso desse, ela entra dentro do consciência, que é a linguagem da consciência, além dos processos, dos esquemas, dos estrutos, dos símbolos.